Oi, oi! Eu sou a Mari e hoje eu tô aqui para conversar com vocês sobre as diferenças entre o livro e o filme Percy Jackson e o Ladrão de Raios. Se você ainda não é inscrito no meu canal, me ajudaria muito se você pudesse se inscrever. Tem vários vídeos sobre Percy Jackson aqui, principalmente sobre a série que vai ser produzida pelo Disney Plus. Vamos então ao que interessa. É muito normal uma adaptação cinematográfica de um livro apresentar diferenças. Afinal, não tem como contemplar todo o conteúdo de um livro em apenas 2 horas de filme. Mas o que foi feito com os filmes de Percy Jackson foi uma total falta de respeito com os fãs, com o autor e com a obra como um todo. A primeira grande diferença já veio logo com o anúncio do elenco. Os protagonistas, Percy e Annabeth, têm 12 anos no primeiro livro, mas os atores anunciados para interpretá-los, o Logan Lerman e a Alexandra Daddario, tinham respectivamente 18 e 24 anos na época. Mas, se fosse só isso, dava pra gente relevar. Ao longo desse vídeo, nós vamos analisar as mudanças de roteiro do longa-metragem lançado pela Fox. E eu vou tentar fazer isso de uma forma mais geral e mais objetiva, para que esse vídeo não fique com 2 horas de duração, já que tem muita coisa pra gente conversar aqui. E vamos também fazer um combinado. Depois desse vídeo, depois que vocês assistirem a esse vídeo, a gente nunca mais vai falar sobre esse filme. A gente vai fingir que ele não existe a partir do final desse vídeo. Vamos então focar na adaptação que vai ser feita de forma correta pela Disney. Beleza? Um filme de O Ladrão de Raios que não começa com a famosa frase "Olha, eu não queria ser um meio-sangue", não tinha como dar certo, né? O filme da Fox começa, na verdade, com o Owen de Grey's Anatomy gigante, que aqui na verdade é Poseidon, mudando para sua forma humana, indo ter uma discussão com o Ned Stark, de Game of Thrones, que aqui é Zeus, sobre o raio mestre dele ter sido roubado. Nesse momento, inclusive, o Poseidon do filme deixa claro que ele só não participou da vida do Percy porque Zeus não permitiu, quando na verdade a gente sabe que os deuses realmente não podem e nem tentam viver com seus filhos humanos. Depois, a gente tem uma cena do Grover monitorando quanto tempo o Percy consegue se manter dentro da água. Essa cena não existe no livro. Então, numa cena em que o Percy está dentro de uma sala de aula, a gente conhece a Senhora Dodds, que no livro é a professora de matemática do Percy. No filme, entretanto, ela é a professora de inglês. Até o detalhe mais simples e mais irrelevante, a produção desse filme fez questão de mudar. Eu nunca vou entender. Logo em seguida, o Percy vai para a casa dele, e a gente vê a dinâmica familiar dele com a Sally e a relação dos dois com o Gabe também. Tudo isso acontece nos 10 primeiros minutos do filme. É só depois que vamos para o Metropolitan Museum of Art, o MET, que é onde o livro de fato começa. Ou seja, os 10 primeiros minutos inteiros desse filme não existem no livro. Mas, tudo bem, esse começo não é tão ruim assim. Quando a gente enfim chega no MET, no filme, o Percy está subindo as escadas quando ouve uma voz na cabeça dele. Teoricamente ele não sabe ainda, mas é a voz de seu pai. Ele olha para o outro lado da rua e Poseidon está ali, observando ele com uma cara de psicopata sequestrador de adolescentes. Alguém me explica por quê? O Sr. Brunner guia o passeio pelas artes gregas e romanas do museu, assim como no livro, e a gente começa a achar que talvez as coisas estejam se encaminhando para um pouco de fidelidade. Mas logo aparece o Percy com fones de ouvido, escutando música e 100% nem aí para o que o professor dele está falando, sem nem tentar disfarçar. E o Sr. Brunner, é claro, precisa chamar a atenção do Percy para o assunto. Então, a Sra. Dodds chama o Percy para conversar logo em seguida. E nós não temos a cena do Percy derrubando a Nancy Bobofit no chafariz. Mas tranquilo, algumas cenas precisam mesmo ser cortadas numa adaptação. A Sra. Dodds se transforma em uma fúria e se prepara para atacar o Percy. Uma coisa que não faz nenhum sentido sobre essa cena no filme é que a fúria ataca o Percy, o Sr. Brunner e o Grover chegam para ajudar, o Sr. Brunner faz uma ameaçinha de nada e o monstro larga o Percy e vai embora.
E só depois de tudo isso, o Sr. Brunner entrega a caneta, que vira a contracorrente, para o Percy, depois dele ser atacado, e não durante, para ele poder, de fato, destruir o monstro, né? No livro, os outros personagens fingem para o Percy que nada aconteceu, que nunca sequer existiu uma Sra. Dodds, e isso segue dessa forma por meses na Academia Yense, até chegarem às férias e o Percy viajar com a mãe dele para a praia, onde eles são encontrados pelo Grover e levados ao acampamento Meio-Sangue. Já no filme, depois do ataque que o Percy sofre no museu, ele e o Grover já se encaminham para a casa dele, atrás da Sally, e os três logo pegam a estrada rumo ao acampamento. O Percy, tanto no livro quanto no filme, enfrenta o Minotauro. E apesar de todos os detalhes da cena descrita no livro serem diferentes da cena do filme, ainda assim o objetivo é o mesmo. E nesse filme, tudo que for remotamente parecido com o livro já é lucro. Duas coisas me incomodam de verdade no filme nesse momento. O Percy com uma cara de que nada tinha acontecido depois do Minotauro teoricamente ter matado a mãe dele, e toda essa sequência não terminar com o Percy de olhos embaçados, praticamente desmaiado, na varanda, conseguindo ver apenas uma menina bonita de cabelos loiros encaracolados como os de uma princesa. Mas vamos continuar, né? Porque ainda tem muita decepção pra gente mencionar. O Percy, então, acorda na enfermaria do acampamento. No livro, primeiro, a Annabeth está lá, depois um outro meio-sangue loiro e, por último, o Grover. Mas, no filme, a gente já vai para a cena do Grover e é quando o Percy descobre que o seu amigo é um sátiro. No livro, ele faz essa descoberta a caminho da Colina Meio-Sangue. Ainda no livro, o Grover, então, leva o Percy para a Casa Grande para oficialmente conhecer o Sr. Brunner como Quirrell, o Sr. D e a Annabeth. E é aí que temos a frase icônica dela para o Percy, dizendo: "Você dorme enquanto baba." Já no filme, o Grover leva o Percy para dar um rolê e apresentar um super populado acampamento Meio-Sangue, onde ninguém usa a famosa camiseta laranja. Então, vemos Annabeth Chase pela primeira vez. Maravilhosa, rainha, perfeita, melhor personagem de acordo com o senso Mari Bianchini de qualidade. Mas temos alguns problemas. O cabelo dela é castanho, ela tem olhos azuis e ela tá lutando com uma espada. Cadê o cabelo loiro, os olhos cinzas e a faca? Cadê Fox? Além disso, o Percy logo de cara já demonstra interesses românticos por ela, já que, né, ele tem tipo 18 anos aqui e não 12, então a relação dos dois é muito diferente. Ainda no filme, o Grover segue e apresenta o Sr. Brunner, o Quirrell, em sua forma verdadeira, de centauro. Então, o Grover é chamado pelas filhas de Afrodite e ele olha para elas como se eles fossem com certeza fazer uma orgia ali. Para melhorar, o Quirrell leva o Percy para conhecer o seu chalé. E atenção, deixa claro para o Percy que o pai dele é Poseidon, estragando tudo e acabando com a possibilidade de vermos a cena do Percy sendo reclamado no fim do Caça-Bandeira. Além disso, o Quirrell diz para o Percy no filme que ele é uma ameaça para os deuses Zeus e Hades e por isso a mãe dele tinha se casado com o Gabe, para disfarçar o seu cheiro de meio-sangue para qualquer monstro que os deuses enviassem para matá-lo, e que todo mundo acha que ele é o ladrão do raio mestre de Zeus. No livro, ninguém achava isso quando Percy chegou no acampamento. Ninguém nem sabia o que tinha sido roubado ainda. E os monstros não atacavam os meio-sangues por ordem dos deuses. Isso não faz nem sentido. No filme, a gente não tem as cenas da Annabeth explicando as coisas pro Percy, levando ele pro Chalé 11, dele conhecendo o Luke, do Percy inundando um banheiro ao atingir a Clarice com o vaso sanitário. E falando em Clarice, ela nem existe no filme. Além disso, a gente também não acompanha a rotina do Percy nos primeiros dias do acampamento. Mas beleza, vamos falar da captura bandeira, que no filme acontece logo depois da chegada do Percy no acampamento. E ele e a Annabeth, inclusive, estão em equipes opostas, diferente do livro, onde eles trabalham juntos. A briga do chalé de Ares com o Percy não existe no filme, nem o cão infernal que ataca o acampamento e muito menos o holograma em forma de tridente que aparece sobre a cabeça do Percy, indicando que ele era filho de Poseidon, para surpresa de todo mundo. O auge do caça-bandeira no filme é uma lutinha desnecessária entre o Percy e a Annabeth e uma aparição surpresa 100% aleatória de Hades numa forma bizarra, parecendo um dragão pegando fogo no meio do acampamento,
pedindo para o Percy entregar o raio mestre de Zeus para ele. Em troca, ele devolveria a mãe do Percy, que de acordo com o deus do mundo inferior, estava viva. É a partir disso que, ainda no filme, Percy, Annabeth e Grover decidem sair escondido do acampamento no meio da noite para ir atrás de Hades. Sabe Deus onde? Missão, oráculo, profecia, tudo isso foi esquecido no churrasco. Antes de partir, o trio ainda passa para conversar com o Luke, que aparentemente mora sozinho num lugar cheio de tecnologia, computadores e videogames. E é nesse momento que ele entrega para o Percy o tênis voador. Considerando que no livro o Luke também entrega o tênis para o Percy quando eles estão prestes a sair rumo à missão, a cena do filme parece semelhante o suficiente, né? Mas, além disso, já que no filme eles não têm uma profecia para seguir, o Luke entrega também um escudo e um mapa que indica onde as pérolas de Perséfone estão, para que eles possam entrar e sair do mundo inferior. Um mapa. Um caça ao tesouro pelos Estados Unidos. Esse filme é uma piada. Então, enquanto no livro o Argus leva o nosso trio até a estação de ônibus em Manhattan, no filme eles simplesmente brotam dentro de um ônibus, já que, eles estavam indo escondido. No livro, eles enfrentam as fúrias dentro do ônibus e acabam encontrando o empório de anões de jardim por acaso. No filme, eles param propositalmente no covil da Medusa para pegar a primeira pérola. No livro, eles são enganados pela Medusa e entram para fazer um lanchinho, mas a Annabeth, inteligente que é, percebe onde eles estão e ensina o Percy a derrotar o monstro com uma esfera espelhada. No filme, quem se dá conta do que está acontecendo é o Grover, ao encontrar a estátua do seu tio Ferdinando. O pior é que ele vê a estátua e pensa: nossa, parece meu tio. Mas não é o meu tio, porque o meu tio foi morto pela Medusa. Como é que ele sabia que o tio dele tinha sido morto pela Medusa, meu Deus? Por acaso a estátua consegue fazer ligação telefônica para avisar a família? Mas tá. Aí o Percy decide usar o seu atenção, iPod, para olhar o reflexo da Medusa. E a regra número 1 de que semideuses e tecnologia não se dão bem também é deixada de lado. O Percy só consegue cortar a cabeça da Medusa no filme depois que a Annabeth e o Grover atropelam esse monstro com uma caminhonete que eles arrumam do nada em 10 segundos. Então, eles decidem levar a cabeça da Medusa com eles, ao invés de enviá-la para o Olimpo, como o Percy faz no livro. E, inclusive, continuam com a caminhonete para ajudar na locomoção. Por que não, né? Antes de morrer, porém, no filme, a Medusa pergunta para o Percy sobre o raio mestre de Zeus. Uma das coisas mais engraçadas desse filme é que todos os monstros parecem estar indo atrás do Percy para recuperar o raio mestre de Zeus, quando na verdade, de acordo com o livro, os monstros vão atrás de semideuses simplesmente porque eles são semideuses. Só isso é suficiente. Os monstros não ficam servindo aos deuses ou trabalhando para os deuses. Mas enfim, continuando. No livro, eles saem do covil da Medusa, fazem uma parada no meio da estrada, o Grover conta para o Percy sobre o sonho dele de encontrar o deus Pan, e eles acabam encontrando um poodle cor-de-rosa que ajuda o nosso trio de protagonistas a conseguir o dinheiro para continuar a viagem deles. Durante a viagem, a Annabeth menciona que gostaria de conhecer o Partenon, em Atenas, na Grécia. No meio do caminho, eles fazem uma parada e eles são atacados por uma quimera no arco de St. Louis, e o Percy então pula desse arco em direção ao rio Mississippi. Na água, ele recebe uma mensagem do seu pai através de uma mensageira, aconselhando-o a parar primeiro em Santa Mônica antes de se dirigir para o mundo inferior. Eles então passam por Denver e têm um encontro com Ares, o deus da guerra, que pede a ajuda dos três para recuperar o escudo dele, que está em um parque aquático. É nesse parque aquático onde o Percy e a Annabeth acabam sendo obrigados a dar uma volta no túnel do amor. Em troca, o Ares arruma uma carona para eles até Las Vegas. Absolutamente tudo isso é ignorado no filme. A única informação de tudo que eu acabei de falar que os roteiristas pegaram foi o Partenon, mas não o de Atenas, a réplica de Nashville mesmo. É para lá que eles devem ir para encontrar a segunda pérola. Mas não sem antes fazer uma parada num hotel de estrada, onde Annabeth diz para o Percy que nunca viu sua mãe.
No livro, ela já tinha conhecido a mãe dela. E que Zeus tinha proibido os deuses de verem seus filhos, o que é uma mentira, já que nada disso é mencionado no livro. E, além disso, um clima continua rolando entre os dois. Para melhorar, uma camareira do hotel vê o Grover segurando a cabeça da Medusa pela janela do quarto deles, o que faz com que eles precisem seguir viagem. Em seguida, ainda no filme, enquanto eles tentam pegar a segunda pérola dentro do Partenon, eles enfrentam uma hidra, um monstro que só aparece no segundo livro, no Mar de Monstros. Depois disso, o terceiro lugar em que os personagens devem ir para encontrar a terceira pérola é o Cassino Lotus. No livro, eles acabam indo parar na frente do cassino e são convidados a entrar. E como eles estão muito cansados, eles aceitam. Vamos então comparar as cenas do Cassino Lotus. No livro, o próprio ambiente do Cassino Lotus deixa o nosso trio entretido e sem noção de tempo. Primeiro, eles vão para um quarto do hotel, tomam banho, comem e depois descem para jogar no cassino. Até que o Percy percebe que tem algo errado e tira eles de lá, sem precisar de fato lutar contra um inimigo. Já no filme, eles entram no cassino e as garçonetes ficam oferecendo as flores lótus para eles. E teoricamente é isso que causa a falta de percepção do tempo e da realidade. Inclusive, o filme foi disponibilizado recentemente no Disney Plus e essa cena foi excluída porque remetia ao uso de alucinógenos. Eles então se divertem e temos uma cena do Grover dançando Poker Face da Lady Gaga. O Percy só começa a perceber que tem algo errado porque a voz do pai dele conversa com ele e fala para ele parar de comer a flor lótus. Quando eles tentam sair do hotel, eles precisam lutar com vários seguranças e ainda saem dali dirigindo um carro que estava sendo usado para a exposição. Ainda no filme, eles dirigem do cassino direto para o mundo inferior, que aparentemente fica no Hollywood Sign, em Los Angeles. Enquanto no livro, eles pegam um táxi para o Pier de Santa Mônica, usando o cartão sem limites do Cassino Lotus. Na praia de Santa Mônica, o Percy entra no mar e encontra de novo a mensageira de seu pai, que dá para ele as pérolas para sair do mundo inferior. Ainda, eles precisam enfrentar o Procrusto, o esticador, antes de seguirem caminho. Apesar do mundo inferior ficar em Los Angeles tanto no livro quanto no filme, no livro, a entrada pode ser encontrada na Valencia Boulevard e não no Hollywood Sign. Muita coisa no mundo inferior é diferente no filme do que é no livro. No livro, eles entram no saguão de um estúdio de filmagens e encontram Caronte, responsável por levar as almas para o território de Hades. Mas no filme, uma passagem se abre ao lado do Hollywood Sign e eles já entram em um lugar sombrio onde encontram um moço esquisito para transportá-los, que eu assumo que seja o Caronte também. Em ambas as situações, dracmas compram os serviços de Caronte e eles seguem caminho em um barco. No filme, eles estão sozinhos, mas no livro, eles estão cercados de espíritos, afinal, morre muita gente o tempo todo. No livro, eles passam por filas com vários espíritos, pelo Cérbero, o cão de 3 cabeças, e ainda pelos campos de Asfódelos. Além disso, o Grover é quase arrastado para o abismo por estar usando o tênis que o Luke deu de presente para o Percy pouco antes deles saírem para a missão. Depois, eles encontram o Jardim de Perséfone e o Palácio de Hades. No filme, eles já encontram Perséfone logo de cara, como se ela não tivesse mais o que fazer do que esperar eles chegarem ali. E quando eles encontram Hades, o deus muda para sua verdadeira forma e eles olham para aquilo sem nenhum problema. Lembrando que no livro, eles poderiam até morrer se olhassem para a verdadeira forma de um deus. No livro, quando eles conversam com o deus da morte, eles descobrem que o elmo das trevas dele também desapareceu. No filme, isso não existe. Em ambas as obras, o raio mestre de Zeus está na mochila de Percy e eles percebem que tinham sido enganados. Nas duas obras também, eles têm apenas 3 pérolas para sair do mundo inferior, ou seja, faltaria uma, já que agora eles tinham que levar a mãe de Percy também. No livro, Percy decide sair dali com Annabeth Grover para recuperar o elmo de Hades, devolvê-lo e, quem sabe, garantir a liberdade da sua mãe. No filme, Perséfone os ajuda a escapar, mas quem fica para trás é o Grover. Depois disso, no livro, o Percy percebe que foi enganado por Ares e enfrenta o deus da guerra no Pier de Santa Mônica.
As fúrias veem tudo e levam o elmo de Hades, que estava com Ares, de volta para o mundo inferior. Isso faz com que mais tarde o deus da morte devolva a mãe de Percy viva. Grover, Annabeth e Percy, então, precisam pegar um avião para chegar em Nova York a tempo. O Grover e a Annabeth voltam para a Colina Meio-Sangue e o Percy segue para o Empire State Building para devolver o raio para Zeus. Depois disso, ele faz uma visita rápida à sua mãe e volta para o acampamento. Ele passa um tempo por lá até que, no final do livro, ele descobre que quem tinha de fato roubado o raio e o elmo e entregado esses dois instrumentos para o Ares tinha sido o Luke. O Luke, então, era o amigo traidor da profecia. No filme, depois de saírem do mundo inferior, eles aparecem do nada em cima do Empire State Building, em Nova York. E a mãe do Percy sabe onde fica a entrada, aparentemente. Quando eles estão prestes a entrar no Olimpo, o Luke aparece e confessa que foi ele quem os enganou. Quando Percy pergunta para o Luke por que ele quer destruir os deuses, ele responde: "Controle, faz muito tempo que eles estão no poder. Meu Deus do céu, que péssima construção de personagem." Então, acontece uma batalha entre Percy e Luke, e os dois voam por toda Nova York. E é só para isso que serve o tênis alado que o Luke dá para o Percy no começo da história. Ele deu um tênis voador para o Percy voar lutando contra ele mesmo. Aí, o Percy convoca toda a água da ilha de Manhattan para derrotar o Luke e consegue. Depois, Percy, Annabeth e Sally se dirigem para a entrada do Olimpo. Nada de porteiro, nada de 60º andar. A mãe do Percy não consegue entrar, então ele e Annabeth chegam para o solstício e devolvem o raio para Zeus. Percy ainda pede para Zeus trazer o Grover de volta. Então, Poseidon pede permissão para Zeus para poder falar com o Percy. E nessa conversa ele diz que ficou com o Percy até os seus 7 meses e que foi por causa disso que Zeus proibiu os deuses de terem contato com seus filhos humanos. Percy volta para o acampamento e Grover está lá também, com chifres que ele ganhou depois do sucesso da missão, sendo que ele sempre teve chifres no livro e escondia isso usando gorros. Então, o filme acaba com uma ceninha de Percy e Annabeth flertando e depois lutando um contra o outro. Outras coisas que também não são mencionadas no filme são a ambrósia e o néctar, o boné dos Yankees da Annabeth e os sonhos que os semideuses costumam ter. E é por essas e outras razões que eu poderia ficar 10 horas ininterruptas em cima de um palanque falando mal da adaptação de Percy Jackson e o Ladrão de Raios de 2010. Falando sério, eu acho que esse até poderia ser considerado um bom filme se ele fosse 100% independente, 100% desvinculado de uma outra obra, nesse caso de um livro. Mas tudo isso que eu acabei de compartilhar com vocês, de relembrar com vocês, só reforça o quanto a obra do Rick Riordan foi tratada de maneira desrespeitosa pela Fox. Eu, assim como vocês, espero muito ver tudo isso ser corrigido na série que vai ser produzida pelo Disney Plus. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, curtam o vídeo, comentem no vídeo e se inscrevam no meu canal para eu poder falar também sobre as diferenças entre o livro e o filme de O Mar de Monstros. É o próximo vídeo sobre Percy Jackson que eu quero trazer para vocês. Muito obrigada por me assistirem, um beijo grande e até a próxima!